Olá, esse é o canal Paz e Bem, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós estamos aqui novamente com a Ângela, que é membro do Sejus, e no dia de hoje nós vamos continuar o estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós já estamos na segunda parte, que é a parte dos exemplos, e no dia de hoje nós vamos falar sobre os espíritos endurecidos. Então, tudo bem, Ângela? Vamos começar essa conversa? Tudo ótimo. Espero que todos estejam bem, né? Apesar dessa pandemia aí. Eu travei meu microfone e não vi. Tá bom, vamos começar então a conversar sobre os casos aqui. Nós já falamos, eu vou só pedir para o pessoal lembrar, pedir para vocês curtirem, compartilharem. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E lembrando que essa parte dos exemplos, nós já passamos pelos espíritos felizes, sofredores, suicidas, criminosos, e agora nós estamos no endurecidos. E aí eu vou dar a palavra para a Ângela já seguir. Tá ótimo. Vamos começar então. É bom a gente lembrar, Carla, inclusive quem está nos assistindo agora, que o livro Céu e Inferno é algumas das obras básicas, né, de um espiritismo. E lá tem muita experiência interessante realizadas nas reuniões mediúnicas que vão complementar um pouco aí o que traz o livro dos espíritos. E lembrando que nessa parte, espíritos endurecidos, a gente deve entender essa referência como aqueles espíritos que são resistentes à mudança ou que têm opiniões muito cristalizadas. Então, não necessariamente maus. É importante a gente observar que os exemplos vão ser mais nessa direção, pelo menos a maioria deles. E também eu trago para vocês uma lembrança de O Livro dos Espíritos em duas perguntas, porque eu acho que elas vão consolidar um pouco as conclusões que nós vamos chegar no final desse estudo. Primeiro é a pergunta 237 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec formula da seguinte maneira: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? E aí os espíritos vão responder, sim. O que quer dizer essa pergunta? Que a personalidade, né, que destaca um indivíduo aqui quando encarnado, ela vai ser essa mesma personalidade quando desencarnado. Então, não há milagres de transformação nesse processo, né, de reingresso no plano espiritual. E a outra pergunta que está em O Livro dos Espíritos, que vai ser importante também para nós nesse momento, é a de número 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos? E a resposta é a seguinte: são tão variáveis como as causas que os determinam. Então, não há aí um padrão, vamos dizer assim, de tipo de sofrimento que às vezes a gente pode pensar quando a gente até vê esse título do livro, Céu e Inferno, ou seja, como se todo mundo estivesse no céu, todo mundo estivesse no inferno, apresentando essas mesmas características. Então, uma vez a gente relembrando isso, né, de O Livro dos Espíritos, a gente vai agora para o que realmente está neste capítulo de hoje. Lembrando que neste capítulo há o relato de 5 casos de espíritos que vão se manifestar nas reuniões ali mediúnicas, e todos eles apresentando uma característica mais ou menos comum. Tinham algum grau de perturbação e todos eles tinham, de certa maneira, essa cristalização de pensamento, essa dificuldade em mudar a percepção, a forma de sentir, a forma de agir, né, a forma de pensar sobre a própria situação. O primeiro caso que a gente vê sendo relatado é de Lapumaré. Eu não sei, eu não falo muito francês, mas esse espírito aqui era um espírito que, quando encarnado, tinha cometido alguns crimes, inclusive foi preso. E ele, assim, naquela sessão especialmente, ele começou a chamar aqueles dialogadores ali do grupo mediúnico como sonhadores, né, como utópicos, e assim até com certo cinismo, né, na fala. E esse espírito, ele se incomodava, ele fala aqui que alguns espíritos iluminados tentavam se aproximar dele, e ele disse literalmente o seguinte: a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Isso é muito interessante.
E ele também, na sua fala, apresentava uma certa naturalização do crime que ele havia cometido e do crime de uma maneira geral, falando que todos, de uma certa maneira, cometem crimes, e aí ele não via nenhuma necessidade de arrependimento ou de reformulação desse tipo de pensamento. E ele dispensava qualquer tipo de ajuda. O que a gente observa nesse caso? A luz para ele, que seria assim, uma certa tentativa de alguns espíritos, né, um pouco mais superiores, no sentido de apresentar para ele novas possibilidades de entendimento que não fosse, né, o caminho do crime, aparecia na forma de um discurso que ele recusava. Seria como algo que acontece às vezes na nossa vida, em que a gente tem repúdio pela ajuda. A gente prefere ficar no nosso mundo, a gente prefere ficar com as nossas ideias cristalizadas e acha, né, que todo aquele que vai falar de ética, que vai falar de cristianismo, que vai falar de uma boa intencionalidade, são pessoas utópicas, né, pessoas que não têm assim, muita relação com a realidade, e a realidade para eles seria a realidade violenta, naturalizada. E aí nós vamos ter um outro espírito, que é de Angéle, né? Um espírito que se apresentava feminino aqui, que não demonstrava nenhum tipo de arrependimento em relação à vida em que ela recém viveu. Mas ela sentiu muita falta de paz. O que aconteceu com ela? Ela tinha uma posição social mediana, ela era casada, então conseguiu formar uma família, mas não era tão comprometida assim com os filhos e com a própria família, porque ela preferia gozar, aí, vamos dizer assim, dos prazeres da vida, curtir a vida, né? Como a gente pode dizer hoje. E ela fala também que numa existência anterior a essa que ela recém viveu, ela havia tido uma experiência monástica, mas também uma experiência sem ações produtivas, né? Ela era uma experiência reencarnatória assim, apenas de uma vida contemplativa. E ela até pediu, né, para nascer assim como uma pessoa, como uma chefe de família, né, um membro de uma família para cuidar de filhos, mas isso não a fez mudar em relação a uma atitude um pouco mais positiva em relação à vida. Então era um espírito indolente, um espírito negligente, mas não necessariamente mau, tá? E aí nós temos um outro espírito também que se apresenta, um espírito que eles denominam lá de um espírito aborrecido. O espírito aborrecido, na verdade, era um espírito entediado, um espírito que não se estimulava, né? Ele não tinha motivação para fazer nada. E ele relata que, de fato, ele levou uma vida totalmente sem proveito. Então, é um caso aí que a gente vê de um tédio, né, permanente, um tédio que paralisava mesmo a sua vontade. Não poderíamos, né, considerar um espírito mau, um espírito, né, voltado aí para o ódio, né, para a crueldade, mas ele estava naquilo que a gente chama de um estado de neutralidade que não fazia o mal, mas também não fazia o bem. E aí nós vamos para um penúltimo caso relatado, que é o da rainha de Udi. Era uma rainha, segundo consta lá o relato, da Índia. Ela havia falecido na França, reclamou inclusive de ter sido enterrada em um cemitério cristão, porque não correspondia às suas crenças. Ela sentia saudades, né, da vida da realeza que ela levava. Dizia também que o seu sangue não poderia se misturar com o sangue do povo, né, estabelecendo aí uma distinção social muito grande. Ela era muçulmana, mas dizia que, apesar disso, não se importava, né, com os ensinos da própria religião. E afirmou que os seus ornamentos, né, suas joias e pedrarias não a deixavam. É muito interessante porque ela se via ainda cheia de ornamentos, né? A gente percebe aí o tanto que o pensamento materializa mesmo as coisas e o espírito é aquilo que ele valoriza, né, mesmo no mundo espiritual. Então, o grande problema, né, apresentado aí por essa rainha é o orgulho mesmo, né, e essa falsa, essa ilusão de que ela
seria, né? Ela teria uma origem melhor do que qualquer outra pessoa pelo fato de ter sido rainha. O último relato apresentado ali nessa sessão é de Izumeri. Ele falava o seguinte: eu sofro todos os tormentos do inferno. E aí, para ele usa a palavra inferno como essa sensação que ele sentia, né, de sofrimento, de não ter paz, né, de intranquilidade ali naquele momento. E pedia orações para as pessoas. Mas ele não dava assim, não explicou muito bem o porquê desse sofrimento. O que se deixa transparecer nesse depoimento é que ele desejaria que a prece o libertasse das dores imediatamente. Como se pudesse haver um milagre, né, ali repentino, em que ele mesmo às vezes não mudando da forma de pensar, mudando a sua própria vibração, ele conseguisse apenas em razão, né, da prece de uma ou outra pessoa conseguir se recuperar, mas não foi o caso. Ele sentia um alívio, né, mas não se eximia de todo o sofrimento que ele sentia naquele momento. Bom, diante de todos desses 5 casos que Kardec apresenta, nesse capítulo especificamente, a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira delas é a seguinte: ninguém se transforma milagrosamente apenas porque morreu. Tá? Esse negócio de que se transforma em anjo, que se transforma numa alma penada, isso dentro do espiritismo não tem muito sentido. As pessoas são o que são e quando desencarnam com aquela percepção, com aquela forma de pensar, com aquele tipo de sentimento que ela cultivou durante a vida toda. E aí a sensação de estar no céu ou no inferno, que não é, na verdade, um local circunscrito no plano espiritual, né, mas é mais um estado de espírito, vai depender do que ele viveu, do que ele valorizou aqui na Terra e do que ele fez, evidentemente. A segunda conclusão que a gente chega é que entre os espíritos endurecidos não há só os perversos e os maus. Basta que existam ideias fixas, a resistência na mudança, né, a resistência na mudança de pensamento, ou mudança de atitude, para assinalar essa personalidade, às vezes, sofredora ou perturbada, né, que alguns espíritos vão apresentar. Então, não é necessariamente um espírito muito calcado em ideias malignas ou cruéis, né, ou violentas, que podem ter essa sensação de sofrimento ou de perturbação no mundo espiritual. E aí a gente chega a uma terceira conclusão, que mesmo sem fazer o mal, há os que se estacionam, né, nessa escada evolutiva, nessa estrada, né, de progresso proposta aí pela própria vida, e estacionam devido ao orgulho, à indiferença ou mesmo à apatia diante da vida. Então, não progredir também é um problema para o espírito. Não, quer dizer, não basta deixar de fazer o mal, né? Nós teríamos que ter um espírito um pouco mais empreendedor na direção do bem, do nosso próprio desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. E a quarta conclusão que nós chegamos é que a gente tem que sempre estar alerta para aqueles que levam uma vida ociosa e inútil, porque há vários relatos, né? A gente teve aí pelo menos 2 relatos, 3, de espíritos que não construíram nada em favor do próprio desenvolvimento deles, moral, intelectual, e nem a favor dos outros ou da comunidade em que eles viviam. Quer dizer, passou uma vida apenas usufruindo da oportunidade que ele teve, das condições materiais que ele teve aqui quando encarnado. E a última conclusão é que, às vezes, os maus, quando esclarecidos dos seus equívocos, se adiantam mais rapidamente do que aqueles que lhe faltam a energia, pois voltam-se ao bem com o mesmo ardor que praticavam o mal. Isso aqui está escrito no final desse capítulo, e Kardec chama bastante atenção para a personalidade, né? Para a personalidade empreendedora, não esse empreendedor como a gente conhece hoje, mas assim, a pessoa que investe no próprio desenvolvimento, que investe no próprio crescimento espiritual. Então, essa pessoa que às vezes está equivocadamente
envolta no mal, às vezes prejudicando pessoas, prejudicando comunidades, nações, e aí tem um espírito muito ativo, quando ele percebe esse equívoco, a partir das experiências, dos sofrimentos, das cobranças, né, dos próprios espíritos que ele prejudicou, ele se torna, às vezes, muito ativo do ponto de vista do bem. Eu acho que o melhor exemplo que nós temos para dar em relação a isso é algo assim conhecido dentro da cristandade, que é o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso foi um espírito ali judeu, né, bastante voltado, né, para a religião ali de maneira bastante ortodoxa, mas era um espírito assim que fazia aquilo com muita paixão, com muito amor, com muita determinação, acreditando que o que ele pensava, a forma como ele agia era a correta. Mas uma vez repensando o seu próprio caminho, que é a famosa estrada de Damasco, que todos nós um dia, né, podemos passar, ele vai colocar toda aquela energia em favor, né, da propagação do cristianismo, se tornando uma pessoa bastante diferente e bastante produtiva. Então, eu acho que é isso, Carla, a principal assim, conclusão, né, que a gente tem desse capítulo. É muito importante a gente não apenas deixar de fazer o mal. É importante que tenhamos uma atitude positiva, construtiva, ativa na vida, aonde quer que estejamos, né? Com a gente mesmo, investindo em estudo, em preparação moral, né? Em preparação intelectual, nas comunidades onde nós estamos presentes e participamos, seja na vida social, na vida religiosa e na sociedade também, né? É importante ter a gente estar atento às possibilidades de mudança e investimento na mudança para o bem. Então, seria isso, Carla, que Legal. eu preparei para vocês hoje. Legal, obrigada. Eu só queria, essa rainha de Ud, eu acho que fala, não sei muito bem também o nome dela. Eu lembro que desde a primeira vez que eu li esses relatos, me chamava a atenção quando eles perguntavam para ela assim, do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalar entre a vossa religião e o cristianismo, né? Ela falava assim, a religião cristã é absurda, diz que todos são irmãos. E aí falava, qual que é a sua opinião de Maomé? E ela falava assim, não, ele não era filho de rei. E aí falava, qual a vossa opinião quanto ao Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de preocupar meus pensamentos. Então, toda essa soberba, né, é uma soberba que a gente ainda vê muito hoje, né, no mundo, né, então sempre me marcou muito essas falas dela. Acho que de todos aí, a que mais me marcava era ela com que ela porque a gente valoriza, né, muito as posições temporais, né? Quer dizer, quem tem o poder político ou o poder econômico, né, ou um poder simbólico qualquer, e o que é uma ilusão, porque se você não usa também esse poder para produzir algo de bom, aquilo volta contra você. E aí a questão da consciência, a questão das cobranças aí do ponto de vista espiritual são enormes e geram sofrimento posteriormente também. Legal. E eu queria também comentar o seguinte, principalmente aqueles que estão dentro do espiritismo e continuam aí propagando esses discursos de diferenças sociais, é uma boa oportunidade de rever, né? Quando a gente estuda esse capítulo, né? Inclusive, Carla, assim, às vezes a gente, assim, enganosamente, nós espíritas, às vezes falamos muito assim, espírito superior e inferior, e querendo, às vezes, fazer essas classificações entre nós, sem nenhum tipo, assim, de informação a mais, né? Para poder caracterizar. Ah, porque fulano pensa assim, ele é inferior, né? Fulano pensa assado, ele é superior. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses rótulos que às vezes a gente coloca, porque a dimensão de inferior e superior tem muito mais a ver com ética, né? Tem muito mais a ver aí com humanidade, né? Com a percepção do outro de maneira mais caridosa, de uma maneira mais solidária, né, do que propriamente, às vezes, determinadas visões de mundo que a gente coloca numa caixinha, né, rotula aí, não, essa visão é que é a melhor, que é a correta, e às vezes a gente pode se dar mal, né, na maioria das vezes, porque isso vem carregado de orgulho, de uma percepção errônea,
uma alta valorização do que a gente pensa, sem considerar, às vezes, a opinião do outro, né, a história do outro, os sentimentos, né, que o outro também tem. Legal. Então, para vocês que nos viram, esse foi o Caminhos do Espiritismo. Nós somos o Sejus, tem outros projetos no canal. Essa é a Ângela Moraes, que vocês já conhecem. Um beijo grande, obrigada. Paz e bem, gente. Paz e bem.